Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um pré-jogo Flash Score aqui no nosso YouTube. Você que está chegando aqui, você já sabe, estamos fazendo o pré-jogo de todas as partidas do mata-mata dessa Copa do Mundo. Então, para não perder nada, para ficar por dentro de tudo, já se inscreve aqui no nosso canal se você não for inscrito. Deixe o seu like, claro, não deixe de baixar o nosso aplicativo para você não perder nada, para ter todas as informações do Flash Score na palma da sua mão. O QR Code está aqui no cantinho da sua tela. Você tem resultados, estatísticas, a nossa aba de notícias com uma cobertura completíssima da Copa do Mundo, 360 graus, além, claro, da narração ao vivo também de todos os jogos desse mata-mata. O Flash Score, como eu sempre digo, é o seu melhor amigo para você levar para onde estiver. E hoje a gente vai falar sobre um dos jogos mais interessantes, assim, dessa fase de 32 avos de final, porque é um jogo até equilibrado, que no papel a gente teria um favorito claro, mas pelo que as equipes apresentaram até aqui na competição, será? Eu tô falando de Bélgica e Senegal, pra gente ficar ligado. A Bélgica que passou com 5 pontos, não venceu os 2 primeiros jogos, né? Empatou com o Egito, empatou com o Irã, aí goleou a Nova Zelândia, enquanto a equipe do Senegal foi dentre as melhores terceiras colocadas, a única que passou com 3 e não com 4 pontos, né? Perdeu os 2 primeiros jogos num grupo dificílimo contra a França e contra a Noruega e depois venceu a equipe do Iraque. Eu não estou sozinho para falar sobre esse jogo. Vamos receber Ricardo Oliveira Duarte, que vai comentar também sobre essa partida. Mais uma partida interessante dessa fase que tem tirado o fôlego, né? Com vários jogos sendo decididos no fim, disputas de pênalti, né? Decisões emocionantes. Será que a gente vai ter outra entre Bélgica e Senegal? Ricardo, tudo bem? Olá, boa tarde, muito obrigado, sejam todos bem-vindos a mais um pré-jogo de um jogo muito equilibrado, um confronto inédito, os dois times nunca estiveram frente a frente em Copas do Mundo e que promete equilíbrio. Há até algumas semelhanças no percurso, ainda que do lado do Senegal tenham sido 2 derrotas consecutivas e depois uma goleada, do lado da Bélgica 2 empates consecutivos e depois uma goleada também na última jornada. Chegam, por isso, teoricamente, talvez a Bélgica pudesse ser um pouco mais favorita, mas não apresentou muito futebol para isso. E do outro lado, o Senegal tem alguns nomes que se destacam bastante. Claro, Sadio Mané é um nome grande, talvez o nome maior desta seleção, mas o desempenho também não foi assim grande coisa. Apesar de tudo, sem dúvida, Daniel, promete bastante ser mais um jogo equilibrado, provavelmente com golos ali nos últimos minutos e, quem sabe, mais do que 90 minutos. E você citou a trajetória, né? É claro que Senegal perde os 2 primeiros jogos, depois goleia, enquanto a Bélgica empata os 2 primeiros jogos e depois goleia, mas se a gente pegar ali os adversários, né? De um lado, Irã e Egito, que foram os adversários da Bélgica, são adversários inferiores à França e Noruega. Então dá para talvez fazer essa equiparada ali, equiparar os times. A Bélgica, né? Nesse jogo contra a Nova Zelândia, a gente até tem um gráfico para mostrar o posicionamento médio, foi mais um time daquele que a gente espera, né? Lembrou mais a Bélgica que a gente estava imaginando ver, né? Um time com um ataque forte. A gente tem o Trossard, que é um dos principais jogadores do time escondido aí nesse gráfico embaixo do De Ketelaere e do De Bruyne, né? Que seria o número 10 ali, tá embaixo do 7 e do 17. Mas esse time do Rudi Garcia não encantou nos 2 primeiros jogos contra a Nova Zelândia, que até vinha apresentando alguma coisa a mais em relação às outras participações em Copas do Mundo. Goleou 5-1, teve gol de De Bruyne, que é um dos remanescentes daquela geração, né, que obviamente também tinha o Courtois e o Lukaku, que também fez gol, que são remanescentes, mas tinha Eden Hazard, Vincent Kompany, Fellaini, entre outros. E finalmente a gente viu uma Bélgica mais próximo daquilo que a gente imaginava antes, que a gente não viu nos 2 primeiros jogos, Ricardo. Sim, mas apesar de tudo e olhando para essa posição média, uma Bélgica muito concentrada no centro do terreno. E o que é um pouco surpreendente quando você tem no plantel alguém como Jeremy Doku, não é? Um jogador que atua no Manchester City, que é um ala ou um extremo quase que à antiga, alguém que vai para cima no 1 para 1, ganha a linha e por norma cruza, se bem que ele também vem muito bem para dentro, mas talvez a força de Trossard, que será o jogador do Arsenal a grande referência neste momento, marcou 2 golos nessa partida, talvez Trossard com Kevin De Bruyne e de Catelar depois na frente, esse trio arrume um pouco, puxe um pouco o Doku para o meio, e é o que se vê aí, um posicionamento bastante adiantado. A Bélgica pressionou à frente, mas também é isso, ela vinha pressionada de 2 empates um pouco inesperados, não é? Apesar do Egito ser um time difícil, e claro, com Mohamed Salah a liderar esse time,
foi um empate. Depois, no segundo jogo, a Bélgica teve um jogador a menos, um jogador expulso, mas acabou a empatar 0-0, surpreendentemente, e depois vem para esta última partida com a Nova Zelândia, porque era um grupo teoricamente acessível e, portanto, foi um pouco surpreendente que não conseguisse vencer nenhum dos 2 primeiros jogos. Acabou por passar em primeira, e nesse jogo viu-se muito mais futebol, mas ainda assim deixou-me um sabor de pouco, soube muito pouco. Foi uma Bélgica muito curta para uma seleção que tem muito talento. Uma seleção que, sobretudo, do meio campo para a frente tem muito talento, atrás tem uma estatura bastante elevada, jogadores do ponto de vista físico muito fortes, mas realmente tem que melhorar a sua imagem para convencer. Imaginava-se uma Bélgica muito mais dominante realmente nesse grupo. Agora você citou o Trossard, vai até puxar já o próximo gráfico aí, ó, dos passes dele. Ele, além de ser o artilheiro do time na Copa até aqui com 2 gols, ele vem sendo o grande criador de chances, o grande maestro, digamos assim, desse time. Ele já tem 13 chances criadas nessa Copa do Mundo, mais do que qualquer jogador numa fase de grupos de Copa do Mundo, desde o Pjanic, pela Bósnia e Herzegovina, em 2014, no Brasil, quando ele também criou 13 oportunidades, né, naquele Mundial. E vem sendo realmente o cara que vem chamando a responsabilidade desse time, né? O Trossard, você destacou ele aí agora, jogador campeão inglês com Arsenal, e a gente vê aí nesse mapa de passes muitos inclusive, já no terço final e muitos para dentro da área, né? Isso, um jogador que faz 122 passes e acerta perto de 90, acerta 88%, ou seja, alguém que falhou apenas 15 desses 122. Não são muitos passos para trás, ou pelo menos tem muitos para a frente. Consegue-se perceber perfeitamente isso, e muitos no último terço. Trossard faz uma época muito boa no Arsenal, um Arsenal que é campeão. Foi um jogador que inclusive marcou muitos golos com a camisa do Arsenal e que também teve muita participação em golo. Consegue essa marca histórica, igual a Miralem Pjanic, da Bósnia e Herzegovina em 2014, e é sem dúvida alguma muito do jogo. Seria expectável que passasse quase todo o jogo pelos pés de Kevin De Bruyne, que continua a ser um grande jogador, mas claramente já não tem o fulgor, a disponibilidade física para, no último terço, conseguir chegar com aquela frescura, apesar de ter sempre muita clarividência, mas em termos físicos, apesar de tudo, já se começam a notar algumas deficiências, e eu acho que Trossard está realmente a assumir, e muito bem, esse papel, porque ele está a marcar, está a passar, está a criar oportunidades. Os passes demonstram isso mesmo. Há vários passes já dentro da grande área, há até um passe dentro da pequena área, não é? Um passe que se dirige mesmo ali à pequena área, como se pode ver ali naquela seta, 2 para a zona da grande penalidade, na verdade chegam ali mais. Então, é um jogador muito incisivo, muita qualidade técnica, velocidade, e é um daqueles jogadores que parece que tem o tal motorzinho, não é? Parece que Trossard nunca se cansa. Ele parece que joga aos 90 minutos exatamente ao mesmo ritmo. É sem dúvida o grande destaque desta equipa, nunca esquecendo, claro, De Bruyne e a referência ofensiva de nome e de tudo, e que até marcou um gol nesta partida, que é Romelu Lukaku, que chega muito mal fisicamente, tem uma época muito atribulada, mas ainda assim marcou um golo, e ele que tinha sido decisivo no golo do empate contra o Egito na primeira partida. Pois é, eu estava narrando aquele jogo, né? E foi impressionante, realmente. Ele entra e no primeiro lance já influencia, né, no gol. Sem tocar na bola, mas não precisou de tocar para influenciar aquele autogol, né? Exatamente, né? Vamos falar agora sobre Senegal, né? Essa seleção que chega muito forte também para essa Copa do Mundo, que teve uma excelente, foi finalista da Copa Africana de Nações, pegou um grupo dificílimo para essa Copa do Mundo, conseguiu avançar, como a gente falou, né? Como na última vaga ali entre os melhores terceiros. Senegal, que tem talvez como grande destaque nessa Copa do Mundo o jogador do Crystal Palace, o Ismaïla Sarr, ele que já tem 4 participações em gols, as 4 nos últimos 2 jogos, fez os 2 gols contra a Noruega, fez um gol e deu uma assistência também contra o Iraque, jogador do Crystal Palace. Tenho certeza que o torcedor do Liverpool que está ouvindo a gente não quer ouvir dele, ajudou o time a eliminar o Liverpool na Copa da Liga Inglesa esse ano, também fez gol na Premier League, mas enfim, o papo aqui é Copa do Mundo, mas o Ismaïla Sarr realmente vem sendo o grande destaque desse time, que tem bons nomes, né, Ricardo? Obviamente, Sadio Mané chama mais atenção, daqui a pouco a gente vai ver um gráfico também sobre o Gueye, mas tem o Sarr. Inclusive, foi um time que o Brasil venceu até bem ano passado em Londres, né? Eu estive lá narrando esse jogo, mas que deu um certo trabalho também.
É uma equipa muito física, uma equipa muito combativa, que depois tem realmente na velocidade que ainda tem de Sadio Mané, no controlo de Gaé no meio de campo, e depois um finalizador que realmente está em grande forma, faz uma época muito boa, o Ismail Assar. Estamos a ver aí 4 participações em golo. 4 participações em golo é a melhor marca de um jogador senegalês em Copas do Mundo. Só Henrique Amarra, em 2002, quando o Brasil foi penta. Então Henrique Amarra nessa Copa conseguiu 4 participações. Basta a Ismail Assar participar em mais uma para já estabelecer esse recorde. É a grande figura, não é? Marcou 3 golos em 2 jogos, não marcou nos 3 jogos, mas marcou em dois jogos. A imagem do Senegal que me fica é uma primeira parte muito boa frente à França, apesar de perder o jogo por 3-1, é uma primeira parte em que é uma equipa que, não estando muito fechada, demonstrou que sabe defender bem, e a procurar sempre ser perigosa no contra-ataque, mas também depois a vitória por 5-0, naturalmente. Mas foi realmente uma grande vitória de Senegal. Teve um jogador a mais durante boa parte do tempo, é bem verdade, né? Mas de qualquer forma se impôs como a gente imaginava, né? Depois de 2 partidas muito difíceis, a gente vê ali, né, dos números do Sar ainda, até para quem está ouvindo a gente no intervalo de Inglaterra e República Democrática do Congo, 3 gols marcados, 1 assistência, 2 passes decisivos, 5 chutes no alvo, 4 faltas sofridas, além de tudo, muito eficiente também o Sar. E a gente tem também o Gueye. Vamos falar um pouco sobre o Gueye, tá aí, Idrissa Gueye, na tela dos passes, porque ele também tem sido um jogador muito importante. A gente falou do Trossard no lado da Bélgica, o Idrissa Gueye com 39 passes que quebra linhas do adversário, né, nessa fase de grupos, liderou o Senegal nesse quesito, já tinha feito isso também na Copa Africana das Nações, fez 100 ao longo de toda a competição, tem sido o diferencial desse time, o cara que desafoga um pouco ali esse ataque de Senegal, Ricardo. É um jogador muito experiente, que consegue até uma percentagem de passes superior à de Trossard, 89%, 225 passes, falhou apenas 25, acertou 200 passes, tem 36 anos, foi uma das figuras principais do Everton, do meio campo do Everton, e podemos ver realmente pelo mapa de passes que ele ocupa, ele faz circular a bola literalmente em todo o campo, porque há passes para trás, para o lado, para a frente, há muitos passes concentrados ali no flanco direito, onde Sadio Mané caiu muitas vezes, e portanto talvez aí mais a procura por Sadio Mané, mas também muitos passos para o lado esquerdo e até vários passos ali em zona de finalização, conto pelo menos 7 que acabaram dentro da grande área do adversário. Sem dúvida que Idrissa Gueye é uma das figuras desta equipa do Senegal, sendo que, lá está, na teoria a Bélgica será a favorita, mas para vencer, para concretizar esse seu favoritismo, vai ter muito trabalho. Vai ser mais um jogo muito equilibrado. Esta Copa do Mundo já tem trazido isso, jogos muito equilibrados, e este ameaça ser um dos mais, porque 2 equipas que sabem defender muito bem, mas que também atacam bem, 2 equipas equilibradas, eu diria ali 2 equipas meio da tabela para cima, mas 2 equipas equilibradas. Jogão e que você vai poder acompanhar aqui no Flash Score com a transmissão em áudio a partir das 4h55, 5 minutinhos antes da bola rolar, às 5 da tarde, nesta quarta-feira. Rodrigo Lazzarini, meu amigo Rodrigo Lazzarini, vai estar na narração desse jogo. Ricardo, obrigado mais uma vez aqui pela companhia. Obrigado, um abraço. Um abraço também para você que está com a gente aqui no Flash Score. Continue ligado, todos os jogos com pré-jogo. Se inscreve aqui no nosso canal e deixa o like. Valeu, gente!